Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou o tempo tá nublado, né? Eu tô gravando esse vídeo praticamente 1 hora da tarde no sábado, né? Para poder postar ele no domingo, né? Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a evolução da criação de barata maia, tá, pessoal? Ou seja, é uma barata totalmente diferente. Produziu bastante filhote, como vocês viram no último vídeo que eu fiz dela. Para quem não viu, pode pesquisar, pode ir lá na playlist de criação de barata maia, que vocês vão poder acompanhar direitinho. Vocês vão ver certinho, tudo belezinha. E também, né, pessoal, com o tempo vão acompanhar a evolução de cada criação de insetos. E eu vou falar um detalhe importante quando você cria calango, ou então quando você tem a criação, uma criação de insetos uma criação de insetos variados que você pretende manter e um certo motivo que pode sim atrapalhar se você não tomar cuidado, tá? É até um detalhe importante aí, porque muita gente pode cometer esse erro e não sabe. Muita gente comete esse erro e não sabe, tá, pessoal? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar comida pros calangos, né, pessoal? Por questão desde cedo que eu não coloquei comida pra eles ainda. Mas isso por quê, pessoal? Quando é um tempo chuvoso, na natureza, eles não acordam pra nada. Eles não acordam pra nada. Então, por isso, automaticamente o clima muda o comportamento dos calangos que você cria. Mas eles, diferente dos calangos que estão lá fora, eles se alimentam do mesmo jeito. Ou seja, você tem que colocar comida mesmo em dia chuvoso. Você não vai copiar o que está acontecendo lá fora, porque aqui eles estão protegidos da chuva, tá? Então, pessoal, chega de enrolação e bora pro vídeo, né? Então, pessoal, para começar o vídeo, vamos colocar o alimento aí para os calangos, né? Eu tenho 2 calangos atualmente, um macho e uma fêmea, né? A fêmea ela tá saindo agora, né? Vocês podem ver que muda totalmente o comportamento do bicho, tá? Um calango que acorda logo cedo acaba cochilando. Vamos pôr para fora. Não é muito apropriado não, mas é isso. Primeiramente, pessoal, eu vou colocar comida para eles, né? E depois nós vamos pegar o terrado das baratas maias. Vai ser um vídeo explicando os detalhes aí. Eu vou falar para vocês, como eu disse, eu vou falar para vocês uma coisa que pode sim atrapalhar, e eu vou contar para vocês uma frase que eu aprendi que pode ajudar você no dia a dia, ou seja, ajuda você a reconhecer quem você realmente é, tá? Ajuda você a reconhecer quem você realmente é, e isso é muito importante. Então assim, pessoal, basicamente isso, tá? Primeiro nós vamos alimentar ele. É importante fazer isso, tá? Para que um não tenta competir com o outro e vice-versa. Colocou o inseto perto, imediatamente já tampa a visão do outro, tá? Mas é basicamente isso, tá? Agora os calangos já estão bem alimentados, né? Pode não parecer nada, mas tá, pessoal? Eu não pode colocar tenebros em excesso, tá, pessoal? O tenebro, ele é rico em gordura. Tenebros e grilos são ricos em gordura. Então, por isso, um tenebro por dia já é loucura. Você tem que colocar o tenebro um dia sim e um dia não. Um dia sim e um dia não. Pode-se dizer
que é 3 dias na semana que você vai colocar tenebra, e assim mesmo vai colocar apenas um, porque pode não parecer nada, mas para os calangos isso é um trem que pode ajudar, ajudar se você colocar na dosagem certa, e pode atrapalhar se você colocar em excesso, tá? Agora vamos retirar as fezes dela aqui. Dele eu já retirei, né? Então por isso é só ela. Muita gente pode até falar, ah, mas você tá falando ele e ela, sendo que o macho tá parecendo, o macho tá parecendo uma fêmea e a fêmea parecendo um macho, vice-versa. Enfim, pessoal, eu posso dizer uma coisa pra vocês. O macho, durante um período de tempo, ele parece sim uma fêmea. Só que lá fora é em questão de defesa, tá? Eles estão acostumados a fazer esse tipo de coisa, tá? Só que eu não vou entrar em detalhes com isso. Eu posso falar isso num próximo vídeo. Num próximo vídeo aí, mas é um vídeo por semana, tá? Eu posso estar falando isso pra vocês no próximo vídeo aí, tá? O que que eu quero deixar claro aqui pra vocês, pessoal? A frase que eu aprendi é simplesmente única, tá? E eu vou repassar ela para vocês. A frase é o seguinte: você tem que se perder para se encontrar. O que essa frase significa? Quando você acaba se perdendo sobre o que você quer na vida, no fundo você acaba se encontrando depois, ou seja, você descobre quem você é de verdade, tá? Você acaba descobrindo quem você é de verdade, quem você realmente é, tá? E isso vale isso vale para tudo, tá? O que você realmente deseja, é isso que vale, tá? Agora, pessoal, eu tenho que pausar aqui, porque eu tenho que pegar o terrário delas ali. Eu preciso das duas mãos para isso. Não sei se eu... Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque a ideia aqui, pessoal, é não causar nenhum dano, entendeu? Não vai não. Foi. Pronto. Vamos estar carregando para cá. Vou mostrar para vocês como elas estão, tá? Elas vão ficar doidas assim que eu soprar aqui, tá, pessoal? A ração mofada, pessoal, isso acontece direto, tá? Não tem jeito. Eu vou soprar aqui para vocês verem a evolução delas, tá? Olha quanta barata que tem, pessoal. Olha quanta barata que tem, pessoal. Que incrível. A umidade para essa barata aqui, pessoal, ela é exagerada. Se eu não estou enganado, aqui deve ter pelo menos 50 baratas aqui dentro. E o interessante que eu pude ver aqui é que, por alguma razão, essas baratas aqui não produzem otecas. Parece que, pelo que eu vejo, essas baratas aqui, elas nascem, elas são paridas pelas adultas, tá? Porque eu nunca encontrei nenhuma oteca nesse negócio aqui. Mas pode ser que mais pra frente, agora que a criação está aumentando, pode ser que eu descubra esse verdadeiro mistério, tá? Tem uma ali que trocou de pele, ó. Tem pouco tempo. Pode ver que ela tá marrom ali. Aqui, pessoal, a umidade é o extremo. Olha ali pra vocês verem como é que tá bastante úmido aqui, ó. A umidade tem que ser mantida ao extremo. A umidade é tão grande que essa folha de repolho aqui, praticamente, ela mofou toda, tá vendo? Esse mofo aqui ele não afeta as baratas, tá? Ele praticamente está alimentando os fungos. Só que eu não aconselho vocês a colocarem a folha de repolho direto no substrato. Eu fiz aqui, mas foi praticamente um experimento que mudou totalmente o esquema, tá? Elas comem as folhas, só que praticamente não sobra nada, tá? Então é incrível, tá, pessoal? A evolução dessas baratas aqui. A folha começa a desmantelar tudo. Aí, ó. Olha o tamanho que a barata tá. Tá vendo? Lembrando que essa barata aqui ela é sensível à falta de umidade, tá, pessoal? Então por isso eu não posso arriscar. Ou seja, se uma barata fugir daqui, automaticamente ela vai partir para outro mundo, tá, pessoal? Eu não vou falar a palavra correta, porque o YouTube não permite, tá? O YouTube não permite. Então por isso, a palavra correta eu não vou falar. Eu vou falar que ela simplesmente vai partir para outro mundo, tá? Isso aí é lógico, tá, pessoal? Eu tô retirando aqui, tá, pessoal?
A umidade é extremamente importante para essa criação de baratas, tá? Se uma barata ficar fora do negócio, fora da umidade, eu posso garantir uma coisa para vocês. Ela não sobreviverá fora desse terrário, tá? A barata maia, ela é completamente sensível à umidade, tá? Ela é completamente sensível à umidade. E, por outro lado, elas são herbívoras. Ou seja, elas comem plantas e matéria orgânica, tá? Elas comem plantas e matéria orgânica. A ração de coelho, eu coloco para elas aqui, só que não dura muito tempo. Dura um curto período de tempo. Então, por isso, eu tenho que colocar sempre a dosagem certa, tá? Eu ainda tenho que ver quantos grãos que vai ser. Eu ainda não tenho certeza, tá? Mas essas baratas estão se desenvolvendo muito bem. Estou colocando bastante comida para elas, né? Só que parece que eu tenho que diminuir a quantidade. Caso contrário, eu vou perder bastante ração, né? E isso, querendo ou não, dá problema. Acaba dando um prejuízo, porque a ração de coelho não é de graça, tá? Então, assim, isso acaba dando um prejuízo a mais, tá? Se eu for contar quantas baratas tem aqui, pessoal, daquela quantidade que eu pus aqui, que eu iniciei essa criação, aqui agora deve ter pelo menos de 50 a 100 baratas, tá? Só que eu ainda não posso, tá? Eu ainda não posso fornecer para ninguém, porque essa barata aqui é a mesma coisa da barata Red Honey. Só pode fornecer quando tem muita, porque aí você vai ter a certeza de que quem vai adquirir essa barata terá tanto macho quanto fêmea. E essa aqui, de fato, as duas voam, mas tem macho e fêmea misturado. As fêmeas são mais gordas e os machos são mais magrelos. Os machos são os primeiros a partir para outro mundo, as fêmeas, depois que desovem, elas também partem para outro mundo, tá? E o corpo delas não é desperdiçado. As outras baratas aproveitam o corpo daquela que faleceu. Depois que defecam, as bactérias das baratas originais que foram para fora elas praticamente desaparecem por causa dos colembos, que os colembos fazem essa limpeza no instante, tá? Então, praticamente essas aqui, elas são o primeiro passo, tá? O primeiro passo de muitos, né? Aqui tem bastante, ó, pra vocês verem. Daí que eu tô com o dedo aqui, ó, do lado de fora. Pode ver que tem bastante aqui. Tem aqui também, ó. Tem aqui, ó. Aqui também tem. Aqui tem uma. Tem mais algumas aqui, ó. Tem mais umas 6 aqui. Tem mais aqui. Então assim, pessoal, essas baratas aqui, elas não sabem cavar buraco, tá? Elas aproveitam qualquer fenda possível. E como eu uso aquelas cabeleiras de inhame para fazer esse substrato sensacional para elas, então essas cabeleiras de inhame tá praticamente ajudando a manter a umidade para elas, tá? Elas são muito sensíveis à falta de umidade, tá? Então, se faltar umidade, você perde a criação toda. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu com a criação de besouro capixaba. Eu perdi a criação toda. Mas por quê? Eu estava tão desligado, vamos assim dizer. Eu estava desligado. Mas por quê, pessoal? Eu vou dar um detalhe eu vou dar um detalhe simples para vocês. Como vocês sabem, eu não vou dar muito detalhe não, porque são coisas pessoais, né? Então eu não posso falar isso aqui. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Se você cria insetos, cria calango e pretende dar uma chance para alguém entrar de cabeça no seu projeto, a pessoa tem que se mostrar digna disso. A pessoa tem que mostrar que merece. Do contrário, não permita isso. Ou seja, despacha a pessoa na mesma hora, tá? Porque uma coisa eu vou falar para vocês. Para você ser feliz, você não precisa de outra pessoa para ser feliz. Aí a escolha é sua, tá? Se mesmo assim, você sabendo disso, você prefere ter uma companhia, a decisão é sua, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Com ou sem uma pessoa do lado, o meu projeto continua, tá? Eu não vou abandonar vocês. Eu não vou abandonar vocês por causa de terceiros. Porque muitas vezes acontece o seguinte. Fala, não, exemplo, se eu já tivesse alguém na altura dessas, a pessoa não gostasse de ver baratas e criação de inseto dentro do meu próprio quarto. Se a pessoa não respeita isso, eu dispenso ela na mesma hora,
tá? Eu dispenso ela na mesma hora. Se a pessoa não respeita isso, eu dispenso ela na mesma hora. E isso vale para você que está aí do outro lado, tá? Não permita que ninguém mude o que você já está acostumado a fazer, tá? Não permita que ninguém fique acima do seu animal de estimação, tá? Porque querendo ou não, eles são mais leais do que a pessoa que você praticamente sabe que ela pode te trair mais cedo ou mais tarde. E no meu caso, a confiança vem até de olhos vendados, independente da consequência. Eu prefiro confiar na pessoa do que ter esse ciúme ou então inveja. Porque ciúme, inveja, raiva, traição, essas coisas não fazem bem para nossa saúde, tá? Essas coisas não fazem bem para nós, tá? Então por isso, pessoal, se não mostra dignidade, se não mostra confiança, some. É assim que eu faço, tá? Mas agora voltando ao assunto, essas baratas aqui, pessoal, elas são praticamente uma novidade, tá? Eu vou me esforçar para que essa criação cresça e para que futuramente eu possa estar fornecendo para pessoas conhecidas, pessoas de confiança, tá? Pessoas de confiança. E a pessoa que entraria na minha vida também teria que ser de confiança. Caso contrário, some. É assim que eu faço. A pessoa pode falar o que for, mas eu tenho minha vida toda planejada, tá? Não aceite mudar por ninguém, tá? Você é o protagonista da sua vida, não aceite mudar por ninguém. Se a pessoa quiser mudar por você, a escolha é dela. Agora, se não quiser, encontre alguém que simplesmente seja igual a você, alguém que pense igual a você e alguém que seja idêntico às suas preferências. Assim como eu tô falando pra vocês. Eu tô aqui, ó, vocês podem ver. Isso aqui é minha cama mesmo. Eu tô gravando o vídeo em cima da minha cama mesmo. Então assim, quando eu vou deitar, eu só tiro o forro e coloco aquilo ali embaixo ali, ó. E coloco o pano pra poder deitar. Tiro a capa do travesseiro e pronto. Problema resolvido. Então assim, pessoal, pode ser um absurdo, mas eu prefiro assim. E o resto, ó, vou dar um giro aqui pra vocês verem. Pronto, voltando no mesmo ponto, no mesmo lugar. Então assim, pessoal, o negócio é esse. A pessoa, se a pessoa ou não mostrar ser de confiança, já era. Não precisa nem tentar que já era. Deixa eu pausar aqui, tá, pessoal? Depois eu volto. Então, pessoal, continuando o vídeo, continuando o vídeo aqui, eu vou estar quase pronto para o encerramento, né? Nós vamos colocar comida. Nós vamos colocar comida aqui para elas, né? A água, pessoal, não precisa. A água, elas ainda tem um pouquinho de água ainda. Então não vou colocar água agora, né? Vou colocar só comida para elas. Então eu vou pegar aqui a lixeira. Não é o mais apropriado, não, mas pelo menos em outras palavras, né? Pode ver que é tipo uma névoa isso aqui, pessoal, mas isso aqui é o bendito fungo que aparece quando você coloca a ração em excesso aí. Aí esse aqui é o clássico, né? Sem mais nem menos. Vamos ver se não tem nenhuma outra barata aqui, pessoal. Que eu fiquei até surpreso aqui agora. Tem não. É importante você olhar, tá, pessoal? Que essas baratas são bem espertas, né? Não vou mentir pra vocês. Então aqui, pessoal, eu vou passar um pano. Um pano, um negócio da sacola mesmo serve. Vou pausar aqui e já volto. Então, pessoal, agora vamos fazer a minha parte da coisa toda, tá? Que é colocar a ração. Você pode ver aqui, ó. Eu ponho a ração.
vocês podem ver, ó. Eu ponho a ração direto aqui, ó. Embaixo aí, ó. Fica aqui, os potes de ração. Isso aqui é a ração das codornas, fica embaixo aqui. E aqui é a ração de coelho que eu uso para poder alimentar todos os insetos que são herbívoros. Porque como sabem, né? Coelho é herbívoro, né? Coelho é um roedor e herbívoro, por sinal. Agora eu vou pôr menos, né? Ver o que vai acontecer. Claro que a quantidade de baratas é maior, mas vamos ver o que vai acontecer se eu colocar menos, ao invés de eu encher tudo, né? Para você adaptar o inseto que você pegou no meio do mato a comer ração, você tem que fazer um esquema que eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar vocês como fazer mais para frente. Eu tenho um vídeo que eu ensinei a fazer com a criação de baratinha e outras criações de insetos. Só que eu vou dar mais detalhe num vídeo separado, tá? Para vocês entenderem como funciona a adaptação do inseto, o inseto que você pega em lote vago, você pega em qualquer lugar que for e que não esteja acostumado a comer ração. Como você pode adaptar ele para comer ração? Só que lembrando, essa técnica não funciona para calango e não funciona para lagartixa. Não adianta tentar. O calango e a lagartixa o calango tropidurus e a lagartixa doméstica tropical, todos eles precisam de atividade, ou seja, de caçar o inseto. Então, por isso, pessoal, eu recebo coisa de inscritos aí que querem adaptar o calango a comer ração. Isso não é possível, tá? Isso não é possível, porque até mesmo o tio que foi adaptado a comer ração, até mesmo ele, você tem que colocar um animal vivo para ele matar, tá? Até mesmo o tio, você tem que colocar um animal vivo para ele matar. E isso é muito importante isso é muito importante porque ativa o instinto de caça dele. E o seu animal de estimação, ele não vai ficar obeso, ele não vai ter nenhum tipo de problema de saúde, nada. Ou seja, ele não vai engordar muito a ponto de ficar parado sem fazer nada. Porque a intenção dele não é ficar parado, a intenção dele é poder evoluir, tá? O negócio dele é evoluir, tá? Então por isso, pessoal, e falando já em evolução, vou continuar o assunto que eu comecei no início do vídeo. O negócio de você encontrar quem você realmente é, tá? Eu acho que é uma coisa que eu tenho que martelar para vocês para não ter problema. Eu só vou olhar aqui embaixo porque eu escutei um barulho de um estralo e eu espero que não seja o que eu tô pensando. Deixa eu pausar aqui. Não, graças a Deus, não. Foi só de outra caixa, tá? Foi esse barulho mesmo que eu ouvi. Foi a trava, a trava de outra caixa. O negócio bateu na trava de outra caixa. Então, pessoal, para continuar, por que você não pode, na hora de você criar insetos, por que você não pode perder o foco daquilo que você faz? Se você perde o foco por causa de alguma coisa ou assuntos pessoais, você simplesmente pode se envolver num pequeno acidente, como por exemplo, perder a sua criação, uma criação inteira de besouro capixaba, que é herbívoro, ou seja, o besouro capixaba é herbívoro, e eu perdi a criação toda por causa disso. Ou seja, eu perdi o foco por causa de assuntos pessoais, né, que eu não vou mencionar no vídeo. Mas é praticamente o que eu narrei. Tem tudo a ver com o que eu narrei durante o vídeo, tá? Sobre a frase, sobre a determinada frase que eu falei para vocês, tá? Que você tem que se perder para se encontrar. E essa frase vale para tudo, tá? Essa frase vale muito. E o que eu tava falando é sobre esses tatuzinhos aqui, ó. Ou seja, eu tive que fazer uma reabilitação para que eles voltassem com toda a força, tá? Eu tive que fazer uma reabilitação, porque eu quase perdi a minha criação de tatuzinhos. De tatuzinhos porcelonides pluinosos, tá? Então, assim,
Muitas vezes você pode ir no lugar que a pessoa especial trabalha, coisa assim, só para mostrar um gesto qualquer, para ver se a pessoa enxerga, que você valoriza ela e tudo mais. Só que se a pessoa não tá nem aí para você e você continua insistindo, o preço que você paga é esse. Você quase perde duas criações e perdendo uma criação de inseto. O preço que você paga é esse, tá? Porque de tanto você ir naquele lugar, você esquece o que você tem que fazer aqui. Você esquece o que tem que fazer aqui. O preço que eu paguei foi esse, tá? Mas não vai acontecer de novo. Porque eu tenho um compromisso com vocês, tá? Que é ensinar vocês a dominar as técnicas para criar o calango Tropidurus, tá? Ensinar vocês a dominar as técnicas para criar o calango Tropidurus, já que ele é tão comum na cidade que você pode criar ele, graças a Deus você pode criar ele sem problema nenhum com o pessoal do Ibama, já que ele é considerado uma espécie simples e para algumas pessoas é considerado uma praga. E foi só eu mencionar os detalhes importantes que o calango consegue fazer, foi só eu mencionar isso, é que os biólogos estão começando a reagir para poder proteger os calangos. Então, assim, é inacreditável. Porque tem 10 anos que eu caço calango, eu observo o negócio desse e não tinha nenhum vídeo registrando tudo que eu narrei para vocês durante esse tempo todo, tá? Durante esse tempo todo. Tem 3 anos que eu mexo com esse canal aqui, mas eu tinha outros canais e praticamente foram desativados, porém os vídeos continuam no YouTube. E também por isso é muita ousadia deles fazerem alguma coisa agora, sendo que eu já tô fazendo isso de forma correta e de forma certa. Ou seja, não estou maltratando o bicho, não estou prejudicando o bicho, ao contrário, a minha intenção é ensinar vocês a criar de forma correta, para que ninguém sofra, nem o animal e nem você, tá? A minha intenção é criar de forma correta. E ensinar vocês a criar de forma correta, para que nem você e nem o animal sofra, porque o calango Tropidurus, ele merece o nosso respeito, porque é graças a eles que cães, gatos e o animal doméstico que tem na sua casa, é graças a eles que a infestação de mosquito é nula, ou seja, não tem nada. Acaba não tendo nada, não sobra um mosquito para contar a história. E mosquito nem galinha consegue comer. Até as galinhas se sentem perturbadas pelos mosquitos. E como a galinha não consegue comer o mosquito, então simplesmente elas são atentadas pelos mosquitos até a morte. E desculpa por ser direto, mas em relação a isso, o YouTube tá dando liberdade quando se trata de galinhas ou então de outros bichos que são domésticos. Ou seja, fala sem mais nem menos. Ou seja, o animal foi a óbito, foi não sei o que. Então, tipo assim, para animais domésticos eles estão falando essa palavra diretamente. Agora, se não tiverem, eu peço que me perdoem, tá? Eu peço que vocês aí do YouTube me perdoem por isso. Mas tem alguns que já são antigos no YouTube que já estão falando essa palavra diretamente, tá? Mesmo que muitos não percebam. Então assim, pessoal, mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu respondo todo mundo. E é claro, mantenha o conselho que eu dou pra vocês. Mantenha o foco, tá? Mantenha o foco nos seus objetivos. Mostre ao mundo quem você realmente é, mesmo que isso doa para terceiros. Você não depende de terceiros para ser feliz, tá? Mostre ao mundo quem você realmente é. É isso que importa, tá? Porque uma coisa eu falo pra vocês. O jardim que eu fiz ele do jeito que eu sempre quis. Mesmo sendo contrariado por todo mundo aqui de casa e todo mundo lá de fora. O meu jardim é uma selva. Vocês podem ir lá no meu Instagram que vocês vão ver o que eu tô falando. O meu jardim não é qualquer coisa. O meu jardim é uma selva. E não é nada organizado. Mas eu preferi que fosse assim. Porque jardins organizados são perfeito alvo para pragas. Então, assim, é só isso que eu vou deixar para vocês aí. Vocês podem pesquisar à vontade, tá? Sobre jardins organizados e jardins que parecem uma selva. Que tem vários predadores para controlar as pragas. E sendo que o jardim organizado não tem nem isso. Então, assim, pessoal, o trabalho dos calangos é restaurar o equilíbrio. Eles fazem parte do jardim. Agora, cães e gatos, eles destroem o jardim. Infelizmente, eles destroem. Por mais que você tente ensinar, por mais que você tente fazer o que for, mas eles destroem o jardim. E por isso, eu não pretendo ter cachorro, não pretendo ter gato na minha casa.
Nem cachorro e nem gato, porque todos os dois eu já tive experiência demais, tá? Eu já passei por uns 24 cachorros e por 8 gatos. Seis que foram criados aqui e dois que veio de fora. Então, assim, eu cheguei no limite, tá? Vocês aí do outro lado aí me perdoem, eu sei o quanto vocês gostam de cachorro, gato, mas eu cheguei no limite. Então, por isso, eu simplesmente, ou eu coloco o bicho para adoção, ou então eu vendo. Cachorro e gato, ou eu ponho para adoção, ou então eu vendo. Uma das duas opções. Porque hoje em dia não pode colocar na rua mais. Porque se você colocar na rua, você paga uma multa de R$ 500. Ou então vai pra cadeia. Então assim, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo, né? Obrigado pela atenção de todos. Desculpa qualquer coisa aí. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!